Olá. O filósofo francês Maine Debirán escreve que os seres humanos, com muita frequência, ignoram e não pensam naquilo que é óbvio. Achamos que conhecemos o óbvio, sabemos disso. Se não soubéssemos, não seria óbvio. E porque é óbvio, não precisamos pensar nisso. E porque não pensamos, não vemos os vários níveis de significado, as várias camadas de significado decisivo que há numa coisa óbvia. É por isso que é preciso, na teosofia da Loja Independente de Teosofistas, se recomenda voltar sempre ao óbvio, porque o óbvio é fundamental. E o fundamental tem inúmeros aspectos, inclusive paradóxicos, inclusive paradoxais. Vários níveis de consciência estão envolvidos naquilo que é óbvio ou fundamental. O óbvio é com frequência desconhecido. Vamos ver um exemplo. É óbvio que o planeta não pode viver muito tempo com a atual proliferação nuclear. É óbvio que é falso o raciocínio segundo o qual, se uma pessoa pode destruir o planeta numa guerra nuclear, então a minha nação, o meu país, também tem direito a fazer isso. É óbvio que isso não é amor à vida, que isso não é defender um país. Construir um arsenal atômico para o meu país não é defender o meu país, é quase obrigar os países vizinhos a fazerem o mesmo contra o meu país. É a marcha para o suicídio, é o culto da morte, é a adoração à morte. E o que nós temos que fazer é amar, fazer crianças, preservar a vida, defender as florestas, amar as árvores, agradecer ao cosmos pelo fato de a gente estar vivo e poder aprender alguma coisa em termos de sair da ignorância antes que morra o nosso corpo físico. Essas coisas são prioritárias para nós. E também conhecer e compreender o processo de tentativa de suicídio daqueles que pretendem suicidar a humanidade, às vezes em nome da democracia. Nós temos uma oração nos sites da Loja Independente de Teosofistas, que é chamada Oração pela Comunidade Planetária. E lá existe esse par de frases. Oração pela comunidade planetária. No tempo certo, as armas nucleares devem passar a ser peças de museu. Serão lembranças úteis de uma época infeliz em que a ignorância e a desinformação pareciam reinar entre nós. É importante que a gente trabalhe nisso no século XXI. No século XX, tivemos Albert Einstein e multidões de pessoas anônimas como nós trabalhando contra a proliferação nuclear, contra a Guerra Fria, contra a guerra a favor do respeito à vida. Precisamos da mesma coisa no século XXI. Chefes de Estado honestos vão ter que tomar decisões difíceis, porque nem sempre palavras são ouvidas. Às vezes só os fatos são compreendidos. Vamos pensar o melhor dos chefes de Estado honestos, que se atrevam ou se atrevem já a combater a guerra e a combater o ódio entre as superpotências. Vamos apostar, vamos colocar a nossa pequena porção de energia de coração, de energia mental, de energia inclusive emocional, vamos colocar os nossos sentimentos nobres a serviço do bem da humanidade. A humanidade conta com um pequeno número de grandes sábios que vivem, inclusive, fisicamente retirados, mas que estão entre nós no plano do espírito e que são capazes de inspirar a humanidade e influenciar a trajetória histórica da humanidade no sentido de evitar o pior. Helena Blavatsky, na obra A Doutrina Secreta, de 1888, ela discute a questão da proliferação nuclear e do perigo das armas nucleares
chamando a energia nuclear de força etérica e chamando bombas atômicas de bombas etéricas. E ela diz que um certo nível de uso da força etérica, ou seja, energia nuclear, não vai ser permitido nunca. Referência ao problema do perigo da guerra atômica. Então vamos somar as nossas mentes e as nossas melhores intenções, as mentes e as intenções de quem, como Blavatsky no século XIX, como Albert Einstein no século XX, queriam, querem e vão querer sempre o bem da humanidade e a paz entre as nações.